Primeiro ele orou. Depois que ele orou, ele proclamou um jejum. Por quê? Porque aquela batalha que estava se levantando contra ele, ele tinha consciência que ele, com o seu poder e todo o exército do reino de Judá, não tinha possibilidade nenhuma de vencer. Então ele busca ao Senhor. Ora, as batalhas que temos aqui na terra, a gente está tão terreno, a gente está com um comportamento tão mundano, que a gente pensa que as coisas terrenas, as batalhas terrenas, a gente resolve de forma terrena. A gente tenta resolver do nosso jeito, mas Josafá não. Josafá, ele não foi consultar os coronéis de guerra para armar alguma estratégia de guerra, não. Josafá foi consultar a Deus, porque aquela guerra, ela era espiritual. Embora muitas vezes a gente está sendo perseguido por pessoas, por seres humanos, não são os seres humanos que querem acabar conosco, são as hostes espirituais da maldade que estão nos seres humanos. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, não é contra seres humanos, mas a nossa luta é contra potestades, contra as hostes da maldade, que estão no plano espiritual. Então, nós estamos aqui agora, e há dois mundos aqui. Tem dois mundos aqui agora. Há uma batalha violenta aqui agora. Mas nós não conseguimos ver a olhos nus. Por isso que a Bíblia fala que os homens carnais não compreendem as coisas espirituais. Por isso que nós estamos sempre guerreando com os seres humanos. Sempre nós estamos tentando lutar com eles, porque nós estamos tão habituados e acostumados em ser normais, terrenos, que a gente pensa que tudo é uma conspiração de alguém, mas na verdade é uma conspiração das hostes espirituais da maldade. São espíritos imundos que estão trabalhando todos os dias, sem trégua, sem descanso, para tentar nos levar de volta para o lugar da onde saímos. E qual é esse lugar que nós saímos? Nós éramos escravos, miseráveis, condenados ao inferno. Nós éramos pessoas que não temia a Deus e que vivia uma vida conforme a nossa vontade e o nosso querer. A partir do momento que eu vou para Jesus agora, a Bíblia é clara ao dizer: Ele me libertou do reino das trevas. Então existe um reino das trevas, existe um reino que outrora nos governava, e que, por intermédio de Jesus Cristo, nós somos libertos do reino das trevas. Então existe uma guerra, uma luta.
A batalha espiritual de alto nível está acontecendo. E às vezes a gente está aí se preocupando com cada bobagem, com coisas pequenas, e a gente nem sequer imagina o tamanho da luta, da briga que está acontecendo agora no mundo espiritual. A gente se envolve com tantas coisas, com tantas futilidades, e ficamos magoadinhos por coisas tão pequenas, e nós nem um pouco sabemos o que está acontecendo. A Bíblia diz que Daniel na Babilônia orava, quantas vezes por dia, igreja? 3 vezes. A Bíblia diz que Daniel se colocou a jejuar por 21 dias, ok? E para Daniel, talvez parecia que estava demorado a resposta, mas no mundo espiritual estava acontecendo o quê? Briga, pancada. O próprio anjo que desce para falar com Daniel, o anjo disse a Daniel: eu vim por causa das suas palavras. Em outras palavras, dizendo, por conta da tua oração. E a Bíblia também diz, porque desde o dia que você decidiu no teu coração, a saber da revelação do futuro, Deus me enviou. Mas no meio do caminho, a Bíblia disse que os espíritos malignos, os anjos caídos, guerrearam com Daniel, com o anjo que tinha que trazer a resposta. Aí a Bíblia diz assim, que o anjo teve que pedir ajuda. Olha para o teu irmão e fala assim: imagina, um anjo cheio de poder teve que pedir ajuda. E nos dias atuais, crentes arrogantes, soberbos, não querem pedir ajuda. Se um anjo teve que pedir socorro, e a Bíblia diz que Deus enviou o anjo para ajudar, às vezes a gente pensa que a gente resolve, não é? O problema está lá se instalado, não vou incomodar ninguém não, é eu e Deus, não é? O problema se instalou, é espiritual, e a pessoa não quer pedir ajuda. Se o anjo pede ajuda, por que eu não posso pedir ajuda? Socorro, Deus, aí. Eu vou buscar socorro, eu vou buscar ajuda. Aonde eu vou buscar ajuda? Na família da fé. O problema é que alguns não têm família da fé, porque visitar um lugar não quer dizer que você pertence àquele lugar. Eu vou repetir: visitar um lugar ou vários lugares não quer dizer que você pertence àquele lugar. Você precisa ter uma família da fé. Quem vai orar com você, quem vai interceder por você, quem vai dizer para você assim, conte comigo, vamos jejuar, vamos clamar, vamos falar. Quem você vai ter uma família da fé que tem um núcleo de oração, que vai interceder por você. Uma família da fé que tem uma pastora capelã, que vai lá te visitar quando você estiver no hospital. Uma família da fé que entende o mundo espiritual. Não é só os vídeos da internet que você vê, que você nem conhece o pastor que está falando, nem o WhatsApp dele você tem para te ajudar. Então precisamos entender aqui que há uma guerra muito violenta que acontece diariamente. Se não fosse assim,
não estaria escrito em Marcos 16, 17. A Bíblia dizendo: estes sinais acompanharão os que creem, e em meu nome, diga, expulsarão demônios. Diga assim: então eles existem. Existe ou não? Jesus estava preocupado aqui. Ele disse: olha, existe alguns demônios que agem em alguns territórios, em determinadas situações, que eles são atuantes. Então, você precisa ter esse poder, esse revestimento. Em meu nome expulsarão demônios. Olha que interessante. Aí a gente escuta nos últimos dias até pregadores dizendo que não tem isso mais não. Daqui a pouco eu vou explicar para você isso. Existe aqui uma guerra, uma luta. E no nome de Jesus, nós podemos colocar esses demônios para bater em retirada. Diga: mundo espiritual, em nome de Jesus, eu vou acessar o poder do sangue, do sacrifício, para te fazer sair dos meus caminhos. Só que a gente está tão acostumado a não ouvir mais sobre isso, que a gente pensa que nem tem solução a algumas coisas. Sabia? Nós não podemos acreditar num evangelho que só nos empodera e diz que vai dar tudo certo. Não, tem empoderamento, mas também tem guerra para vencer, não tem? Sim ou não? Então a gente precisa ensinar essas coisas novamente, porque existe aqui uma batalha no mundo espiritual. Existe ou não existe? Existem problemas. Nós não falamos mais sobre algumas castas de demônios que atuam diariamente em algumas pessoas. A gente parou de falar. A gente parou. E o Senhor tem que trazer isso de volta. Nós precisamos trazer de volta as realidades. Porque tem demônios que estão agindo, estão atuando. E aí, parece que está tudo normal. Mas o próprio Cristo está dando poder e autoridade. Diga: Jesus se preocupa comigo, por isso Ele me dá poder. Olha aqui algo interessante que está em João capítulo 17, versículo 14. Hoje nós vamos ler muita Bíblia. Amém? João capítulo 17, versículo 14. Deles a tua palavra. E o mundo, o que o mundo faz? Está escrito ou não? Diga assim, ó: tudo aquilo que nega a palavra vai me odiar. Diga assim: é tudo normal. O que nós estamos falando aqui? Do reino do Espírito das trevas e do reino de Deus. Jesus, ele prega o evangelho dizendo sempre que ele não era desse. Então quem fala que é de Jesus não pode viver com sentimento e apego aqui. Por quê? Este mundo vai nos odiar. Vocês estão entendendo isso, igreja? Hoje eu vim focado aqui para bater nisso hoje, que faz muitos anos que eu não falo sobre isso. Olha o que acontece aqui. Ó, e o mundo, o que o mundo fez? O mundo, ele vai odiar aqueles que vivem na palavra. Ah, por que, apóstolo? Porque a palavra, diga, é luz.
E o reino das trevas, eles operam na escuridão. Tudo que é das trevas é obscuro, é escondido. Presta atenção. Quando você tem a verdade de algo e você vai trazer aquela verdade, quem está no erro vai fazer o quê? Vai te odiar. Ele vai te chamar de X9, puxa-saco, dedo duro. Sim ou não? Não é assim? Porque a verdade, ela vai fazer com que quem está vivendo na mentira, no engano, nos odeie. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Ele está se referindo aos seus discípulos. Ele está agora quase para partir, e ele está tendo um diálogo com o Pai. Eu dei a palavra para eles. E a preocupação de Jesus aqui é grande. Versículo 15. Olha o que ele fala. Não peço que os tire do mundo. Diga para o teu irmão que está do teu lado e fala assim, ó, você tem um propósito aqui para cumprir. Enquanto você não cumprir, você não será levado. Então para de chilique. E para de pedir a morte. Você conhece pessoas que falam assim, para viver assim eu prefiro a morte? Já viu? É esses que fogem da batalha. Existe um propósito grande, poderoso e violento na vida do crente na terra. Mas a gente só vai conseguir vencer se a palavra estiver em nós. Por isso que Deus falou com Josué, pega esta palavra, o livro da lei, aquilo que o meu servo te ensinou, Moisés, ata no teu coração, porque tudo que você fazer vai dar certo. Está entendendo ou não? Então há uma preocupação aqui. Mas os que o quê? Os protejas do quê? Diga, tem uma proteção. Quem está em Cristo Jesus, ele vai entrar no meio das trevas, e as trevas não vão poder tocar nele. Repita, tem uma proteção. Tem uma cerca de Deus aí. Eles não são do mundo, como eu também. Você viu que ele falou por 2 vezes isso? Você viu? Como é que eu vou ter a proteção? É vivendo aqui, mas não pertencendo a esse lugar. Não me tendo contato, não compactuando com as coisas de quem está no mundo. Assim a proteção, ela não vai sair. Entenda. Não há conformidade entre as trevas e a luz. A Bíblia diz aqui, versículo 17, igreja, santifica-os na a tua palavra, santifica-os na verdade. Como é que Jesus derrotou o diabo? Com a verdade. Entendeu? O diabo vai tentar fazer com que você volte a mentir. Você vai falar, não sou mentiroso porque eu não sou seu filho. O diabo vai tentar fazer você voltar a roubar. Você vai dizer, eu não sou ladrão porque eu não sou seu filho. O diabo vai voltar a fazer você se prostituir. Você vai falar para ele, não sou um prostituto porque eu não sou seu filho. O diabo vai te oferecer coisas deliciosas. Você vai dizer assim, eu estou santificado da verdade, só a verdade é o meu pão vivo. Por isso que o próprio Cristo disse, quem tem sede, tem fome, venha, beba, coma de mim. Existe aqui laços e embaraços que Ele vai preparar para nós, porque nós estamos revestidos, nós estamos protegidos.
Lembra quando nós assistimos aquelas séries de super-heróis, que eles tinham um campo de força? Assim está você, a tua casa, a tua família, os teus negócios hoje. Tem um campo de força. Aí atrás, está ao seu redor. Ele está te protegendo. No verso 18, olha o que a Bíblia diz aqui, igreja, ó. Como que? Ao mundo, assim, diga, eu sou enviado de Deus desse mundo. Diga, não escravo do mundo, mas um enviado para levar a palavra de salvação, libertação aos que sofrem. Olha, da mesma forma que o Senhor me enviou, eu também enviei eles. Da mesma forma, mas sabe qual é o problema? O que está acontecendo agora nos últimos dias? Vai começar a acontecer agora. Diga-se, a festa da carne. Tem um monte de crente querendo fazer festa da carne. Tem gente que fala misericórdia, mas você não sabe de nada. Assim, ó. Porque o que é do mundo, ele não pode ter conformidade. O que é do mundo, que é carnal, nós que somos espirituais, não podemos conceber isso em nós. Apóstolo, mas e se tem aquele desejo do passado? Você vai dizer assim, eu não sou filho do diabo, mas eu sou filho de Deus. Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra procedente da boca de Deus. Então aqui, nós precisamos entender as guerras que acontecem. Quando você entender isso, você vai entender você. Sabe quando você está bem, você está zen, você está tranquilo, de repente vem lá um pensamento lá do além, do inferno, para te tirar você dali, da presença? Sabe quando você está bem, dizendo, hoje eu vou para a igreja, ninguém me tira, hoje nem chuva, nem nada. Aí de repente vem um pensamento, uma tristeza, um cansaço na alma, e você se rende? Você fala assim, agora vai ser diferente, depois dessa ministração, depois desse curso, depois desse culto, depois dessa adoração, agora vai ser diferente, eu vou me batizar, eu vou me entregar, daqui a pouco você está lá, sendo atacado de novo. Isso vai acontecer sempre, mas nós temos que nos posicionar como filhos da luz. Por isso que a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de você. Nós somos filhos da luz. Versículo 19, a Bíblia diz, o que é igreja? Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados. Diga, eu não estou sozinho. Diga, Jesus está se santificando, está rogando ao Pai, para nos proteger. Você viu quem que intercede por você? Não estou aqui para falar sobre religião, mas eu só estou para te lembrar. Você viu quem que intercede por você de fato? É Jesus, o seu advogado. Ele não está aqui intercedendo por nós? Satanás não consegue enfrentar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diga, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Vem lá, Satanás e os demônios, agora eu vou acabar com ele, agora eu vou acabar com esse casamento mequetrefe, agora eu vou acabar com essa empresa, agora eu vou acabar com esse negócio, agora eu vou isso, agora eu vou aquilo, agora não sei o que. Aí ele chega lá no teu portão, você está com a espada do Espírito. Aí você já fala, Satanás, eu não estou para brincadeira, você vai entrar, você vai se arrebentar, então é melhor você sair. Porque assim diz o Senhor, você está debaixo dos meus. Satanás não aguenta a espada do Espírito.
ele não resiste à espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele vai ter que retroceder, ele vai ter que sair. Aí você está fraco, oprimido. Sabe qual que é o maior problema dos últimos anos? As pessoas rodam muito e não tem lugar nenhum. Nós precisamos ter uma família da fé. Nós precisamos estar posicionado. Nós precisamos saber, queridos, que nós podemos contar. Há muitos que sofrem e padecem porque estão só, literalmente só. Está se rendendo ao pecado, está perdendo a proteção, por isso estão sofrendo. Queridos, a espada do Espírito de Deus, que é a palavra de Deus, é a solução para nós vencer a guerra. É essa espada do Espírito que vai nos ajudar. Quantos creem nisso? Diga amém. João capítulo 1, versículo 1, hoje nós vamos ler o beabá da fé. Nós estamos precisando disso. Tem que ficar. O apóstolo Paulo disse: eu não vou enjoar, eu não vou parar de falar com vocês as mesmas coisas. Olha o que o texto diz aqui para refrescar sua memória. Aquele que é o quê? A palavra estava com quem? Com Deus no princípio. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido. Diga assim, tudo que Deus criou, Deus tem o governo e o domínio sobre sua criação. Diga assim, Satanás e os demônios foram Deus que te criou, e Ele nos deu o poder para te dominar. Tudo que Deus criou, Ele manda. Por isso que a Bíblia diz que o diabo e os demônios estão debaixo dos pés de Cristo, e consequentemente debaixo dos nossos pés também, porque o poder foi nos dado. Então você pode dizer assim: essa tristeza vai ter que sair agora, porque é proveniente do mal. Olha que interessante, versículo 4, olha o que a Bíblia diz aqui, nele estava a vida, e estava, olha aqui, e esta era, diga, a palavra, que é a espada do Espírito, tem uma luz tão violenta, que quando o diabo vê ela, ele sai correndo. A luz dos homens é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estou mal, eu vou para a espada do Espírito, eu vou pegar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É porque essa semana foi complicada para mim, mas esta semana que vai se iniciar, você já vai iniciar ela com a espada do Espírito na mão. Diga: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta esta semana. Você está entendendo o que vai acontecer quando você usa a palavra do Espírito? A guerra, ela vai existir sempre, só que nós não vamos perder. E se eu precisar de proteção, eu vou pegar a palavra do Espírito. No Salmo 91, aonde está escrito: aos anjos darei ordem ao teu respeito. E diga: se faltar anjo, Deus manda mais anjo. Não foi isso que aconteceu lá com Daniel? Sim ou não? A guerra foi tão violenta, Daniel, que eu precisei de reforço. Vai acontecer um milagre. Deus não vai te deixar sozinho nessa batalha, meu irmão. Tem uma vitória liberada para nós. A palavra do Senhor está conosco. Versículo 5, a Bíblia diz: a luz brilha nas trevas, e as trevas, o que vai acontecer com as trevas?
não a derrotaram. Diga assim, ó, em Deus é impossível perder. Agora, se atenta para uma coisa. Quando você escuta falar de treva, você já pensa o quê? Coisas escondidas, escuras, não é? Já percebeu? Olha a diferença dos reinos. No reino de Deus, Jesus não fazia nada escondido, embora lhe custasse a própria vida. No reino das trevas, já percebeu que é tudo escondido? Tudo obscuro? Tudo em oculto? Ocultismo? É assim ou não? Então, é fácil você entender em que lado as pessoas que se dizem seus amigos estão. Fácil. Porque quem está operando no reino de Deus, tudo ele quer trazer o quê? A luz. Sabe por quê? Mesmo que às vezes é um amigo, uma pessoa que ele goste, mas está errado, ele vai trazer a luz, não vai trazer a luz? Agora nas trevas como é? Tudo escondido. Nas trevas não tem clareza de nada. Quem habita nas trevas é assim, olha, fiquei sabendo, eu acho que é fulano, eu acho que é Beltrano, nunca tem prova, nunca tem nada, mas é tudo ali escondido. Agora, olha a diferença da vida de quem anda no reino da luz e de quem anda no reino das trevas. Quem anda no reino da luz, ele fala, estou aqui. Quem anda no reino das trevas, ele foge do confronto. Há uma diferença. O crente, ele não pode andar com pessoas que gostam de coisas escondidas. Conta para ninguém não. Então você já se lascou porque você me contou. Eu não vou ser cúmplice de pecado de ninguém. Por que não quer contar? Você já percebeu que tem gente que ele é assim, ó. Ele fala assim, ele fala mal de alguém e ele fala, mas não fala pra... Ué, por quê? Porque você não tem prova para você sustentar o que você está falando? Você está vendo como que o diabo trabalha? Outras pessoas vão dizer assim, olha, aconteceu uma coisa comigo. O que aconteceu? Não posso falar. Vai para o diabo que te carregue. Porque a luz vai expor, sim ou não? Não, porque eu não posso contar e nem você conta para ninguém. Você já se lascou. Por quê? Porque o que é de Deus é assim, irmão, ó. Cortina aberta. Você não falou? Aí tem gente que chega e fala assim, não sabe o que quer, eu não quero me comprometer, não fale que foi eu, negativo, vou falar. Ou você não está falando? Se você é o portador das trevas, você que se aguente agora com as suas trevas. Porque a Bíblia diz que os seus olhos for luz, meu irmão, vai ser só alegria, mas se os seus olhos for treva, quão grande treva será. Então o que é obscuro, escondido, não é de Deus. O outro quer enganar. Aí você tem um amigo, é para tratar hoje, viu, irmãos? Você tem um amigo que fala assim, ó, se a minha esposa te ligar e falar onde eu estou, você fala que eu estava com você? Não, eu vou falar que você estava onde você estava. Sai de mim. Você está entendendo? Porque é trevas. O que é escondido, o que é sujo. A pessoa, ela conhece a palavra e ela está induzindo você ao pecado, você tem que fazer com ela o quê? Você vai dizer assim, eu vou te delatar, viu? Vou levar isso aqui lá para o gabinete do apóstolo, tá? Porque às vezes, a Bíblia diz, não há de se admirar que até anjos das trevas se passa por anjo de luz. Tem gente que tem cara de anjo, mas não é anjo. E quem tem discernimento espiritual vai trazer luz para a situação. Quem está entendendo, diga amém. Meu irmão, quem anda na palavra, espíritos malignos não faz carreira com ele.
Por quê? Meu irmão, um amigo verdadeiro é aquele que te leva para a luz. Quem nas escondidas te chama para as trevas, esse não é amigo de verdade. Não existe uma pessoa dizer para você que te ama, mas está te propondo pecado. Amém? Estão entendendo? Nós vamos chegar lá. Precisa dar uma sacudida na árvore. Diga assim: esta árvore vai ter que ser balançada. Só os frutos bons serão aproveitados. Queridos, nós precisamos entender isso aqui. A luz brilha. Diga: esta semana vai vir uma luz tão violenta no meu trabalho, nos meus negócios, na minha casa, aonde os meus passos chegar, que o diabo não vai ter coragem nem de me seguir. Entenda isso. A palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o diabo não tem poder. Diga: o reino das trevas, que trabalha dia e noite para frustrar os planos de Deus na minha vida, se arrebentou hoje. Não vai prosperar não, porque a palavra está me libertando de alguns pensamentos diabólicos que o diabo estava colocando. Nós somos libertos pela palavra. Ah, é assim? É assim. É assim. A palavra de Deus é o poder de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 11. Eu vou ler até o verso 13, mas é muito rico esse Efésios, mas eu só vou ler até o 13. A Bíblia diz assim, ó, o que é para falando? Não das obras. Diga assim, ó, um crente que anda na palavra não pode participar das obras infrutíferas das trevas. Diga assim, ó, fofoca é uma obra infrutífera. Sabe o que a Bíblia fala? Para nós não nos assentar à roda de quem? Dos escarnecedores. Amém? Porque certamente nessa mesa há demônios. Tem uma obra infrutífera. Não participe das obras infrutíferas das trevas. Antes o quê? Eita Jesus! Repita assim comigo, assim com a mão estendida, e fala assim: amigos, nem me conte, se não quiser passar vergonha. O problema é que a gente fica dando, né? Dando lata, né, irmão? Não quero saber. Porque a onda é, eu tenho um babado para te falar. Não quero saber de babado, que eu nem sei o que é isso. Se for sobremesa, eu estou de dieta. Sabe o que acontece? Nós precisamos nos comportar como cidadão do reino da luz. Amém? Entenda isso. Não é para participar disso aqui, ó. Antes exponha-nas a... Se tem um problema, você vai chamar e vai falar: senta aqui. Senta aqui. Porque geralmente as pessoas, elas não querem ouvir, elas só querem... Aí você vai dizer assim: quem vai falar hoje sou eu. Aí antes de falar qualquer coisa, você fala assim: aguarda um pouquinho aqui que eu vou pegar uma água para você. Aí você vai lá buscar água, já vem com a espada do Espírito aqui na mão.
Qual era o seu problema mesmo? O que você queria me contar mesmo? Vamos conversar, vamos ter esse diálogo à luz da palavra? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso que você está falando, ou está pensando, ou está sentindo, ou está desejando? Vamos falar aqui, segundo a luz da palavra, o que é essa mágoa que você carrega? Essa falta de perdão? Vamos conversar à luz da palavra? Ou essa pessoa vai se converter, ou ela vai? Porque quando a luz se manifesta, as trevas têm que... Ou as trevas vai sair da pessoa e ela vai ficar na luz, ou ela vai acompanhar com as trevas. Não tem jeito. Tem coisas que nós precisamos ter posicionamento, igreja. Amém? Olha o que ele diz mais aqui, versículo 12. Ele diz assim, ó: pois o que? É vergonhoso até as coisas. Você já teve sentado com alguém que a pessoa vai contar coisa para você, fala, não quero nem saber, porque você fica constrangido só de ouvir? Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Meu irmão, pode te oferecer o maior dinheiro do mundo, diga não, quero essa amizade. É vergonhoso, é constrangedor. Você vai dizer assim, ó, aqui nessa casa, esse tipo de conversa não pode ter, porque esta casa é santificada por Jesus Cristo. Amém? Não? Então tem coisas que precisam ser combatidas. Diga, nós temos proteção. Deus está com a gente. Mas se vacilar, perdeu a proteção. Perde muito rápido. Olha o que ele diz mais, versículo 13. Olha isso aqui, ó. Tudo, porém, o que é? Que é exposto pela luz, torna-se visível. Pois a luz torna visível todas as coisas. A palavra. Por isso que o diabo ele não consegue, ele não resiste à espada do Espírito. Porque ele está vindo o quê? Vestido de anjo de luz, né? Aí tem uma luz que é mais forte do que aquela luz mentirosa dele. Aí já vai mostrar que ele não tem aquela beleza toda. Porque tem gente que pinta que tem uma beleza, mas quando a luz expõe aquela situação, você vai ver que não tem aquela beleza toda. A luz precisa funcionar. A luz de Deus precisa estar conosco. Nós não podemos aceitar. Amém, igreja? Irmãos, eu não estou aqui querendo doutrinar a sua vida. Eu estou aqui ministrando a boa e agradável e perfeita palavra de Deus, para te alertar, para te ajudar. Isso aqui é aconselhamento. Você vê que há tanto tempo nós não falamos e não abordamos esse assunto, mas o Espírito de Deus, Ele vem falando com os líderes, vem falando com a gente vem conversando, é porque Ele quer ensinar. Ele quer nos ensinar acerca dessas coisas que estão acontecendo. Quem está aí entendendo, diga amém. Olha o que ele diz no versículo 14. Olha isso aqui, ó. Por isso é que foi dito o quê? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Cristo está aprendendo, sim ou não? Está pegando aí a visão? Então dá só cultura, fala assim, olha, desperta. Fala para ele, você não é morto mais, você já é vivo em Cristo Jesus. Sai da mansão dos mortos. Oxe, desperta, desperta. Desperta. Está com algum problema? Vai orar. É, eu estou desanimado, vai orar. É porque eu estou triste, vai orar. É porque as coisas estão dando tudo errado, vai orar. Vai adorar. Nós já sabemos o caminho.
Nós temos uma palavra, a espada do Espírito. Já viu? A primeira coisa que o crente, quando ele está na prova, ele faz é punir o culto. Ele não vem cultuar. Estou bem não. Estou com a dor, estou com não sei o quê, estou com não sei o quê, passei muita raiva. Vai entender. Se é a palavra que é luz, se é diante da palavra que vai colocar luz aonde está o problema, por que você quer? Você está fugindo do problema, então você não quer resolver. Porque quanto mais em dificuldade eu estou, mais eu busco a Deus em oração e jejum. Amém ou não? Agora fica fugindo. Fica, eu não vou, porque isso? O diabo tem armadilhas. Você sabia disso? Nós estamos aqui agora, ó. O mundo espiritual já está armando laços para nós. Aí você fala assim, está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado, mas é verdade. Ele está armando laços para nos pegar. Aí nós vamos andar. Amanhã você vai sair de sua casa, diga glória a Deus por isso. Vivos. Aí você vai andar, vai aparecer um laço, um negócio, uma coisa, e aí você vai colocar a luz e vai falar assim, opa, isso aqui não. Isso aqui é laço. Não vou aceitar isso aqui. Não vou concordar com isso. Eu não vou compactuar com isso. Eu não vou negociar. Eu não vou comprar. Eu não vou vender. Eu não vou fazer isso com esse sujeito. Por quê? Porque a luz do Evangelho está em você. E você vai ter discernimento de espíritos. Diga discernimento de espíritos. Sabe, eu lembro de uma passagem bíblica ao qual Paulo estava indo orar e encontrou uma moça que adivinhava tudo e dizia, eis que tem homens de Deus, esses homens são de Deus. No terceiro dia Paulo falou, sai dela, demônio. Diga assim, nem tudo que adora, nem tudo que prega é de Deus. Por isso eu tenho que ter discernimento. Irmãos, as trevas sempre vai dar sinal. É uma pessoa que ela é de um jeito, daqui a pouco ela muda. Porque nós não vamos conseguir ser o que nós não somos por muito tempo. Amém? Amém? Amém ou não? Então o diabo, por algum tempo, ele se disfarça. Mas vai chegar um tempo que ele vai ter que mostrar as garras. Já passou por isso? Já não? Você conheceu uma pessoa angelical? Está pegando? Não? E aí daqui a pouco foi se mostrando para você que não era aquilo. Nós precisamos ser o quê? Verdadeiros. Não adianta querer ser o que você não é. Ou você é do reino da luz, ou você é do reino, ou é um ou outro, irmão. Não tem jeito. Nós temos que mandar esse espírito que quer governar nossa mente, as nossas emoções e a nossa alma embora todo dia. Vai vir a vontade de ser aquilo de nós falar, não, eu não sou filho de você mais não, Satanás, eu sou filho de Deus. Eu preciso ter esse cuidado, eu preciso ter essa atitude. O diabo está trabalhando e armando ciladas. Se não fosse assim, não estaria escrito. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Olha que interessante. Olha que impressionante. Estejam alertas e o quê? É para vigiar, não é? Olha o que está escrito. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um rugindo e procurando a quem? Diga assim, ele está por aí. Mas essa carne aqui ele não devora não. Ele está por aí. Mas a minha casa ele não devora não. Ele está por aí, mas os meus filhos ele não vai devorar não. Ele está por aí, mas nas minhas riquezas e finanças ele não vai devorar não. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com Deus. Tem uma luz, que é Jesus com a gente. Mas é para ficar atento?
O problema do crente é esse, ele não vigia às vezes. Você pode ver, quando a gente começa a caminhada da fé, meu irmão, é oração, é jejum, é madrugada, é aquela empolgação. Olha, pode cair uma pedra que você bata no peito, chuta ela de lado e que nada te impede, nada te para. Vai passando um tempo, a gente vai relaxando. E daqui a pouco, igreja para nós, é só o dia que a gente precisa de um alívio. Eu falo por experiência própria. Chegou um tempo na minha vida que eu procurava a igreja só quando eu estava muito carregado. Eu tenho que ir hoje porque os treinos não estão muito bons não. Eu vou lá. Aí chegava lá no final e falava, pastor, ora por mim aqui. Aí o pastor orava, tadinho, ele não me conhecia. Ele orava e eu saía de lá leve, flutuando. Não demorava 2 dias, o remédio acabava. Eu estava pesado de novo. Por quê? Porque a palavra de Deus é remédio. Sabia que está escrito isso? A palavra de Deus é remédio, é um remédio que se deve usar de forma contínua. Não é só o dia que a gente precisa. O nosso mundo espiritual está trabalhando contra nós, irmãos. Está conspirando. Só que nós somos protegidos pela luz da palavra. O apóstolo Pedro aqui escreveu, versículo 9. Olha o que ele diz. O que ele está falando, igreja? Resistam-lhe. Olha só. Permanecendo o quê? Firmes na fé. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos. Muda o sofrimento e fala assim, ataques. Está sendo todo mundo atacado. Mas você viu o segredo? Resistir. Resista. Fica firme. O diabo e toda a sua influência tem que bater em retirada. Ele vai tentar hoje e vai voltar amanhã para ver se a seta, se a flecha inflamável entrou. Aí ele vai chegar, você vai estar lá. Aí ele vai falar, não é possível. Eu já tentei de tudo quanto é jeito e maneira. E o infeliz ainda está lá adorando. Eu vou ter que largar ele e ir caçar outro lugar. É assim que funciona no mundo espiritual. Vem a vontade de parar, vem a vontade de desistir, vem a vontade, não vou ser crente mais não. Não vou ser mais fiel a Deus não. Porque eu não vou ser mais ofertante não. Não, porque eu não... Vem ou não vem? Claro que vem. Só que você fala assim, eu vou continuar sendo aquilo que Deus programou para que eu seja. Passe a luta que for, passe o problema que for, eu vou resistir. Porque eu vou sair vitorioso nessa batalha. Você acha que o mundo espiritual está feliz porque nós estamos falando sobre esse assunto hoje? Não, porque está colocando em liberdade as mentes que estavam cativas. Pessoas que entraram aqui fracas, tristes, oprimidas, pensando em parar, em desistir. Fala comigo, Deus, hoje. Deus está falando. Eu estou com você. Você vai vencer. Essa luta vai passar. Você ainda está aqui vivo porque eu estou te protegendo, eu estou te guardando, eu estou te abençoando. Você pode estar não vendo e não reconhecendo, porque às vezes nós estamos cegos naquilo que queremos, que desprezamos aquilo que temos. Todos os dias eu falo isso para minha esposa, eu digo para ela todos os dias, como Deus é bom para conosco. Tem muita coisa que eu quero. Mas aquilo que eu quero que não acontece, não pode me cegar ao ponto de desprezar aquilo que eu já tenho. É isso que o diabo quer. Ele quer que você fique tão cego e tão obcecado por algo, ao ponto de você desprezar o que você já tem. E sabe aquilo que você já tem, quem te deu? Foi Deus. Está pegando ou não? Foi Deus que te deu o que você já tem. E às vezes nós desprezamos o que temos, porque estamos cegos por aquilo que queremos. E aquilo que nós queremos, nós não sabemos qual é o dia e nem a hora que vai acontecer.
Mas em Deus nós temos uma certeza: Ele vai nos abençoar. Entenda isso, não deixa Satanás te enganar. Eu quero ler um texto para orar com você. Nós vamos orar hoje, amém? Vamos mandar embora toda a influência do mal, amém? Você está preparado para isso? Você está entendendo o recado? Então tá, vamos ler um texto para orar. Romanos 16, 17. Você vai ficar impressionado com esse texto. Se prepara para ficar impressionado. Peço, irmãos, que tomem o quê? Cuidado com aqueles que causam divisões. E põe o quê? Obstáculo ao ensino que vocês aprenderam. O que ele está dizendo? O que é para fazer? Ixi, agora enrolou. Agora pegou a gente. Porque tem gente que você não quer se afastar da pessoa. É assim ou não? Hã? Ó, é para se afastar de quem? Irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam o quê? Divisões. E põem obstáculos ao ensino do quê? Da palavra. Aí, você está lá, né? Aí a pessoa fala para você assim: não, mas não é bem assim. Não, nessa parte vamos aliviar. Não, porque vai, a gente dá um... que a Bíblia está falando o quê? Afasta. Porque esse que causa divisão e coloca obstáculo ao ensino da palavra, a Bíblia está dizendo o quê? Sai de perto de mim. É isso, em outras palavras dizendo. Ah, como é que é? Você está falando mal da palavra? Como é? Você está colocando ponto de interrogação na palavra, mas está escrito lá e mesmo assim você está insistindo em dizer que está errado, que não é bem assim. Desculpa, mas não tomo café mais com você, até porque o café está muito caro. Entendeu? Hoje em dia não dá para tomar café com qualquer um, porque o café está caro. Você vai ficar oferecendo café para qualquer incircunciso? Davi não ofereceu café para o incircunciso Golias. Davi ofereceu, foi uma pedra na testa dele. Afasta, meu irmão. A pessoa está lá falando da sua fé, falando mal da sua fé, falando mal da palavra, falando que você é bobo por cumprir a palavra, e você ainda fica churrasqueando, por quê? Você está perdendo tempo. Diga: espíritos, demônios, que estão atuando em pessoas, para te confundir e te afastar da fé. Olha que perigoso. É perigo ou não é? Está lá dando glória a Deus no culto, marchando, voando, daqui a pouco está nas escondidas te chamando para sentar e propondo para você pecar. Só se você for doido de continuar andando com uma pessoa dessa. Falei para você que o culto hoje ia ser uma batalha espiritual. Amém? Só se você for louco. Irmãos, desculpa, mas é Bíblia. Eu preciso pregar a Bíblia para a igreja. Eu não posso ficar só falando para você palavra de efeito, não. Palavra para você aguentar no dia mal. Para você, quando surgir o problema, você vai falar: lembrei da palavra. Você, né? Quero não. Vamos lá, não vou não. Sabe o que é isso? É a Bíblia, versículo 18. Olha aqui, ó, rapidamente, presta atenção. Pois essas pessoas, vixe, não serve? Então estou fora. Eu estou fora. Quem não serve a Cristo, serve a quem? Quem não se submete a Cristo, submete a quem? Quem não tem Deus como Pai, e Cristo como Filho, e o Espírito Santo como amigo, serve a quem? Estou fora.
Diga, as máscaras vão cair, porque a luz vai envergonhar o espírito que causa divisão, fofoca, pecado. Amém? Tem que cair. Você está escutando quem? Não, é porque o meu amigo, você está escutando quem está fora. Não, irmão, eu quero ouvir quem está dentro. Quem é que nos aconselha? Quem que nos dá um conselho bom? Quem nos leva para a palavra? Olha para o teu irmão e fala assim: o meu profeta precisa ter a visão e o estilo de Natã, que chegou até Davi e expôs o pecado dele. Eu quero amigos como Natã, que chega com doçura. Senta aqui. Ei, o que a gente ia fazer com fulano que faz isso? Vamos matar. Pois é você. Foi o que Natã fez com Davi. Amém? Ah, é assim? Então você gosta assim? Então eu estou fora. Sabe por quê? Porque quem não se rende a Cristo vai se render a outro Deus. Quem não anda no mesmo reino que eu, está andando no outro reino. Os espíritos malignos serão desmascarados, e não é difícil de desmascarar um espírito maligno atuando contra nós. É só você ver. Conversa com a pessoa, troca um zap, e depende da conversa que a pessoa vai ter com você, você vai falar: epa, aí tem coisa, não está certo não. Um dia eu tive um amigo, que foi um pai para mim, já é falecido. Eu comecei a trabalhar com esse homem, eu tinha 14 anos de idade. E um dia ele falou algo para mim assim: você pensa em se casar? Eu disse para ele: sim. E ele disse: qual é o tipo de mulher que você gosta? Eu disse: uma mulher trabalhadeira, uma mulher que me ajude, que tenha visão. Aí, tá. Entendi. E aonde você anda hoje? Esse tipo de mulher está lá? Aí eu disse: não. Então você está procurando no lugar errado. O bom conselheiro é aquele que vai trazer a luz para os seus defeitos, que vai te dar destino. Diga amém? Que vai dizer para você: está errado. Não é assim que funciona segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, não procede dessa forma. Amém? A palavra de Deus, estes amigos, eu não posso querer. Diga: esse tipo de amigo, eu não quero. Não tem até o meme lá da internet? Se for assim, eu não quero. Não é? Então você vai gravar amanhã um vídeo, ou hoje mesmo, e colocar nas suas redes sociais, lendo aqui, ó, por meio da palavra suave, o quê? Diga: bajulador, não quero. Engana o coração. Diga: enganador, não quero. Tá vendo? Tá vendo aqui? É uma orientação. É fácil ou não é fácil encontrar espíritos malignos nessa guerra profunda? A gente só cai, irmão, porque a gente quer. Eu vou te fazer uma pergunta para a gente orar. Quantas vezes você caiu sabendo que ia dar errado? Levanta a mão. Eu já várias. Eu não vou mentir para você. Estou lá. Aí o coração falava assim: sai fora porque vai dar errado.
Aí a voz de Deus, ela só vem 3 vezes. Na quarta ele não fala mais nada. Eu vou te ensinar isso aqui, eu estou te ensinando para você. Deus fala com você acerca de algo só 3 vezes. Na quarta ele já deixa quieto. Quantas vezes Deus falou assim, ó, você sentiu, sabe o que é sentir? Sentir, não faz, não anda junto, não, e você vai. É aquela coisa, eu vou pagar para ver. Quem já pagou muito para ver aqui? Depois é amargo, não é, irmãos? É ou não é amargo? Você tem um sentimento, não confia, você confia.